Por que as pessoas estão decepcionadas com a igreja? É assim que elas se aproximam de mim, me fazem observações, elas desejam participar do seio da igreja, da comunhão dos santos, mas ao mesmo tempo elas dizem que estão decepcionadas com a igreja. A primeira coisa que eu queria dizer para você, meu amigo, meu irmão, é que toda vez que alguém se ofende com o sistema ou com as pessoas, não tem jeito da gente perdoar o sistema, não tem jeito da gente perdoar as estruturas, mas nós podemos perdoar os nossos irmãos e nós podemos perdoar as pessoas. A primeira coisa que eu queria dizer para você é que o seu coração não pode ficar amargo, seu coração não pode ficar magoado com as situações com que você tem convivido. Há pessoas que ficam tão irritadas e infelizmente até cheias de ódio, e este ódio é expresso pela sua amargura, a amargura que ela deixou brotar e crescer no seu coração. Estava conversando com o senhor essa semana, ele disse: eu não quero saber de pastor, não me fale a palavra pastor, porque eu não quero saber. O que na verdade ele está expressando é que ele não quer viver as experiências que ele já viveu. Ele criou expectativas, talvez ele tenha sido ofendido, talvez ele tenha sido maltratado, ou as pessoas com as quais ele convivia e esperava que fossem trazer alguma solução para a sua vida, e elas falharam com ele, e ele ficou decepcionado, com o tempo ficou magoado, e com o tempo ficou amargurado, e acabou ficando agora cheio de ódio, de tal forma que ele não quer mais ouvir falar. O que você precisa, o que eu preciso, é de termos um relacionamento com Jesus. Nós precisamos descobrir Jesus. Onde está Jesus? Será que Jesus está nos templos evangélicos? Será que Jesus está nos templos protestantes? Será que Jesus está nas rodas daqueles que estão bebendo? Onde é que está Jesus? Onde Jesus está? Jesus, se você olhar nos evangelhos, ele estava também no templo. Ele visitou o templo muitas vezes. Ele estava nas sinagogas, que eram as escolas para eles estudarem as escrituras. Seria como se fosse as nossas igrejas hoje. Jesus estava nas ruas, Jesus estava nas praças, Jesus estava nas estradas empoeiradas. E ele escolheu discípulos para o seguirem. E a palavra para estes discípulos, para estas pessoas, ele disse: você precisa renunciar tudo quanto tem. Você precisa deixar pai, mãe, irmãos, casas. Você precisa deixar até a sua religião, a sua estrutura. Você precisa deixar a sua vida religiosa para me seguir. Como assim? João Batista, quando anunciou Jesus que estava se aproximando dele no Rio Jordão, ele olhou para Jesus e disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João era filho de um sacerdote do templo. Você lembra que o anjo apareceu para o seu pai quando ele estava fazendo as suas oferendas ou cumprindo o seu turno de ofertas ou de ministração no templo. E o anjo anunciou exatamente o nascimento de João. E agora João, 30 anos depois, está vendo Jesus vindo na sua direção, e ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Naquele momento, com aquela palavra, João faliu a religião da época. Com essa palavra, João disse: olha, fecha o templo. Não há mais necessidade de você trazer oferendas para o templo. Meu pai acabou de perder o emprego, porque se Jesus tira o pecado do mundo, e tira o pecado do mundo aonde você está, você não precisa mais trazer pombinhas, você não precisa mais adorar no templo. Jesus, um pouco tempo mais tarde, ele disse para aquela mulher, né: Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Onde Jesus estava sentado à beira de um poço, num lugar hostil, porque os samaritanos não se entendiam com os judeus, e os judeus também não se entendiam com os samaritanos, e ele estava ali falando para uma mulher que havia tido 5 maridos e agora estava vivendo com um homem que não era seu marido. Não vamos entrar nos detalhes destas questões aqui de casamento, mas é importante notar que Jesus estava dizendo o seguinte: olha, eu estou na beira do poço. Deus é espírito, mas Deus se fez carne e habitou entre nós. Mulher, eu sou Deus. Ele não disse. O Pai é que revela estas coisas para aqueles que estão buscando ao Senhor. A palavra do Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração.
eu tenho que concordar com alguns. Muitas vezes Jesus não está nos cultos. Muitas vezes Jesus não está na pregação de muitos pastores. Eles pregam outro Jesus. É o Jesus com G, G-E-S-U-I-S. Mas o Jesus, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, está aí agora, ao seu lado. E você pode se encontrar com Ele. Tudo que você precisa e que eu preciso é começar ou desenvolver ou compartilhar desse relacionamento com o Senhor. Quando nós começamos a olhar para Jesus, há um texto em Hebreus diz, olhando para o autor e consumador da nossa fé. É interessante, quando eu me lembro de Moisés, que diz a Bíblia que ele subiu, ficou 40 dias, 40 noites na presença de Deus. Você deve se lembrar dessa passagem, a Shequina de Deus desceu sobre o monte fumegava, houve terremotos, e por 40 noites e por 40 dias, os judeus que ficaram ao pé do monte, que não podiam nem se aproximar, passaram a viver com essa realidade. Moisés lá no meio daquela glória, e o povo convivendo dia a dia, 40 dias, 40 noites, o monte em fogo, terremotos, relâmpagos, e Moisés lá na sua glória. O povo esqueceu-se de Deus, ele acostumou com a glória de Deus que estava ao lado. Muitas vezes acontece isso, nós no período de desenvolvimento, de ir na igreja, como a gente costuma dizer, a gente vai se aproximando de um ponto em que você fica acostumado em ler a Bíblia, a nossa prática. Quando nós aceitamos a Jesus, como costumamos dizer, de fato nós recebemos a Jesus, a gente enche o coração de alegria, enche o coração de gozo, a gente fica naquele fogo, naquele entusiasmo. E o tempo vai passando, no dia a dia da igreja, no nosso próprio dia a dia, e a gente vai se esfriando, e o tempo vai passando, a gente começa a se tornar crítico, porque nós perdemos a consciência de Deus. Quando nós vamos para Jesus, nós olhamos para Jesus, Jesus é a nossa alegria, Jesus é a nossa esperança, e toda a nossa atenção está voltada para o Senhor. O tempo vai passando, a gente tira os olhos de Jesus. E no caso de Moisés, que esteve lá 40 dias, 40 noites, diz a Bíblia que ele desceu do monte, e a palavra diz que ele não sabia que o seu rosto brilhava. E o povo disse, os líderes lá, não, o seu rosto está brilhando. E ele teve que cobrir o rosto. Ele, na verdade, não sabia que o seu rosto brilhava, porque ele perdeu a consciência de si mesmo, porque ele olhava só para Jesus. Eu quero convidar a você, eu estou trabalhando isso na minha própria vida, para olhar somente para Jesus, para ver a Jesus e perder a consciência de mim mesmo. Quando você perde a consciência de si mesmo e passa a olhar a Jesus, você já não vê mais os problemas como você via. Sim, você vai analisar, você pode até, se tiver uma palavra de Deus, falar, mas o seu coração não vai ficar amargurado, porque você está vendo a Jesus. Você vai deixar de ver os erros do seu pastor, os problemas que você encontra na igreja, e até os problemas e os seus próprios erros, porque os seus olhos estão fitos no Senhor. E os seus olhos devem estar fitos no Senhor, porque ele diz, olhai para mim e vivei. A nossa salvação está no Senhor, a nossa alegria está no Senhor, a nossa esperança está no Senhor, a nossa força está no Senhor. Você olha para Jesus, você olha para o Senhor e mantenha os seus olhos fitos nele. E aí você vai começar a desenvolver um relacionamento com o Senhor. Eu estou num lugar aqui, em Minas Gerais, onde eu já tive muitos momentos em que eu estive a sós com o Senhor. Nas madrugadas, sentado aqui nesta varanda, buscando a presença de Deus. Isso para mim aqui é como um jardim. Um jardim, quem sabe, do Éden, não é? Mas aqui é de Cisneiro, de Minas Gerais, não é? E aqui eu pude ter muita comunhão com o Senhor, conversar com o Senhor, abrir o meu coração para Ele e ouvir também a sua voz. Mas como é que você vai ouvir a voz do Senhor? O Senhor vai falar com você. Ele vai falar no seu íntimo, Ele vai levantar pessoas que vão falar coisas tremendas, não que revelem você. O problema hoje é que as pessoas buscam profecias, e todas as profecias, não, todas não, desculpa, quase todas as profecias falam de você. Eu não quero ouvir profecia que fale de mim. Eu quero ouvir uma palavra profética que fale de Deus, que revele a Deus, que mostre a glória de Deus. Geralmente as profecias que eu tenho escutado, aqueles que se aproximam de mim para profetizar para mim, eles sempre falam da minha vida, que vai acontecer isso, vai acontecer... Não, eu não quero essa profecia. Eu quero uma profecia que revele Deus,
que revele o coração de Deus, que revele a mente de Deus, que me faça olhar não para a minha necessidade, não para aquilo que vai acontecer na minha vida, mas para o Senhor. O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu mude? Qual é a palavra que o Senhor vai trazer para mim, para que possa haver arrependimento no meu coração? É esta palavra profética que eu tenho esperado. E quando você começa a relacionar com o Senhor, não em função de você mesmo, mas em função do Senhor, todas as outras coisas dissipam. E ao invés, as pessoas fazem, Josimar, você critica muito, você fala muito. Não, eu falo aquilo que o Senhor tem me revelado. Eu creio, né? Você pode até duvidar, mas eu creio que o Senhor tem me revelado. Mas eu também quero apresentar as soluções para a igreja, não para a igreja em geral, porque a gente não dá conta, mas para a sua vida, para a minha vida, para a vida daqueles que estão ao nosso redor. Nós precisamos perder de vez os rituais, precisamos abandonar todas as tradições que tiram o nosso foco, a nossa atenção da graça de Deus. A vida na igreja não é a vida de domingo à noite. Domingo à noite é o show, é a celebração. Não é sempre que é um show, mas geralmente é. Eu quero ver você, do mesmo modo que eu estou procurando viver, no dia a dia com o meu irmão, me relacionando com Deus o tempo todo, me relacionando com meu irmão, seja no meu trabalho, seja no telefone, seja no Facebook. Transformar as coisas que estão ao meu redor em caminhos, e vou usar uma palavra, estratégias, para que eu possa desenvolver o relacionamento com as pessoas. E nesta caminhada, nesta jornada, evitar que a mágoa, que a amargura, que a tristeza, que a decepção fechem os meus olhos. Eu quero ver Jesus. Eu quero ver Jesus no templo, eu quero ver Jesus na rua, eu quero ver Jesus quando eu entro no banheiro para tomar um banho, eu quero ver Jesus quando eu estou trabalhando. Como é que eu posso ver Jesus? Meu irmão, para ver Jesus é preciso andar na luz. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Você tem que andar na presença do Senhor, você tem que viver na presença do Senhor naturalmente. Nada como um ritual. Agora é hora de eu orar. Não há necessidade disso. Eu quero fazer de Jesus meu amigo. Eu quero que Ele seja o meu amigo. E Ele deseja ter comunhão comigo. O maior anseio de Deus é relacionar-se com você. É compartilhar. A Bíblia diz que os segredos do Senhor Ele compartilha com aqueles que o temem. Você vai ver as pessoas ao seu redor, mesmo os seus irmãos evangélicos, seus irmãos protestantes, e você vai olhar para eles com compaixão, com graça, com misericórdia. Jesus não, parece que Jesus não tinha, não estou dizendo que tinha, mas parece que Jesus não tinha compaixão, era com os fariseus. Embora ele deseja que os fariseus sejam salvos, mas aqueles que assentam na cadeira de Moisés, aqueles que assumem uma posição de controlar as pessoas, não é? Nós vivemos hoje em dia a questão aí das contribuições financeiras. O meio evangélico, não me leve a mal dizer, mas virou um comércio mesmo. A coisa é dízimo para lá, oferta para cá. Se você não der, você não vai ser abençoado. Deixa eu dizer uma coisa, meu irmãozinho. Você já foi perdoado na cruz do Calvário. Jesus já levou sobre si todas as suas culpas. Ele já pagou todo o preço para a sua salvação, para a sua redenção, para a sua bênção. Em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo. E se você apenas crer e mudar a sua mente e receber o perdão de Deus, e nascer de novo, porque você vai nascer de novo, porque você vai receber o poder de ser feito filho de Deus. E é a partir disso que você vai relacionar-se com o Senhor. Eu quero ter comunhão com Deus cada vez mais, mas quero ter comunhão com os irmãos que estão ao meu redor. Sejam estes irmãos famosos, que são conhecidos em todo o Brasil, mas eu quero ter comunhão também com aquele irmãozinho lá que está ao meu lado, na roça, onde eu estou, seja lá na cidade, e saber que eu sou como ele é. Nós somos todos iguais, nós somos todos discípulos de Jesus.
Ultimamente eu tenho dito a pessoas que me chamam de apóstolo. Eu não quero ser chamado de apóstolo. Há pessoas que me chamam de pastor. Eu não quero ser chamado de pastor. Não quero nada desses títulos. Eu quero ter relacionamento com irmãos e irmãs que me conheçam e que eu os conheça. Que a gente possa sentar, tomar um refrigerante juntos, tomar um sorvete juntos e poder apenas desfrutar da nossa comunhão e da amizade que a gente possa desenvolver em Cristo. Decepcionado com a igreja, você está perdendo seu tempo. Você está perdendo o melhor da sua vida. Olhe para Jesus e procure aqueles irmãos que estão ao seu redor para ter comunhão e falar de coisas que edificam, que constroem, que vale a pena a gente viver e morrer por elas. A obra que Deus está fazendo na sua vida, na minha vida, Ele está transformando você e eu, homens comuns, homens que têm a natureza pecaminosa, e está transformando a gente segundo a imagem de seu Filho. Deus, o nosso Pai, quer que eu e você sejamos semelhantes a Jesus. Olhe para Jesus. Se você puder ver Jesus no meio desta confusão, que às vezes para você é confusão, no meio das igrejas, veja Jesus. Para você ver Jesus, você tem que descobrir e ver aqueles irmãos que realmente são sinceros, que têm um coração cheio de amor. Quando você vê esses irmãos, aí você consegue ver Jesus.